Senhor, a paz do Senhor, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos levantar para fazer uma oração. Glória a Deus, aleluia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento de oferta, Senhor, de tempo a Ti. Nós estamos aqui, Senhor, para falar da Tua palavra, do Seu Espírito, sem a qual, Senhor, não há mudança, não há restituição, não há salvação. Eu te louvo, te exalto, te agradeço por a vida de todos que estão aqui, porque é um tempo, Senhor, em que o Senhor se agrada, porque é um tempo, Senhor, para ouvir a Tua palavra, para louvores. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Guarda, cuida daqueles que ficaram em casa, Pai, aqueles que estão viajando, aqueles que estão, Senhor, em lugares, Senhor, que não estão na Tua presença. Mas o Senhor vai fazer um milagre. O Senhor vai chegar até esses lugares através das nossas vidas. Nós somos, Senhor, a igreja, Senhor. Nós representamos ela, Senhor, para essas pessoas. E nós estamos aqui, Senhor, para que as pessoas vejam a Tua presença, a Tua glória em nós, para que cada dia mais estejamos dispostos, Senhor, a pregar o Teu Evangelho, Senhor, e a servir de exemplo com a nossa própria vida, Pai. Nós te louvamos, nós te exaltamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos. Eu estava orando a Deus para me dar uma palavra, né? E a Jéssica me deu o tema, né? Que seria, que a gente está trabalhando aqui no sábado, que é primícias, né? E a gente não pode falar de primícias e não falar da oração e da palavra, né? Porque reflete nas nossas vidas. Então, nós vamos abrir o livro de Salmo 42, 2. O tema é busque o reino. O Senhor tem me falado muito a respeito dessa busca incessante pela presença dEle. Salmo 42. E o Senhor mandou, a gente prega, né? Aqui está falando o 42. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? É uma pergunta. Salmo 5, 3. Salmo 5, 3. De manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Salmo 55, 17. Vou trabalhar um pouquinho com esse salmo aqui. Salmo 55, 17. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, choro angustiado, e Ele ouve a minha voz. Nesses 3 salmos aqui, fala sobre uma busca incessante e uma necessidade incessante da presença de Deus. E muitas vezes eu achei até... vocês já leram o Salmo 139, gente? Acho que é 2 páginas. Só ele clamando e falando dos mandamentos do Senhor. E por que Deus ele enfatiza tanto essa necessidade nas nossas almas de buscar a presença dele e de ler e de buscar e de orar? Será que
realmente existe essa necessidade? Porque durante toda a história da Bíblia, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, fala sobre essa busca. Mas nem sempre ela é fácil. Eu posso falar por experiência própria. Eu gosto de usar a minha pessoa como exemplo, porque eu sei exatamente de como se trata, de como sentir, de como foi e como Deus tratou aquilo. Então eu uso muito como exemplo, no começo da minha conversão, era muito difícil essa questão da disciplina de oração e da palavra. Existia uma sede, existia um amor a Deus, existia uma busca, mas não como deveria ser. Mas nem por isso Deus recusou aquilo que eu tinha. Não era exatamente o que Deus queria de mim, era bem menos do que Ele merecia, né? Porque o merecimento de Deus, a adoração, o louvor, a oração, é infinito, né? Não tem como atingir esse patamar com Deus. O tanto que nós orarmos, o tanto que nós buscarmos, o tanto que nós louvarmos, seria pouco perante quem é Deus. Mas existe uma necessidade de buscar a Deus. Por que a Bíblia fala tanto dessa necessidade? Por que, gente, e aí você se vê numa situação assim, a Bíblia me cobra isso, as pessoas falam dessa necessidade, mas eu não consigo sentir isso. Ou muitas vezes eu não consigo ir até Deus e orar e buscar a presença dEle, eu não consigo sentir essa necessidade. O que tem de errado comigo? E eu perguntava isso, eu falava assim, Deus, eu não consigo essa disciplina. Eu fico durante o dia todo, eu não busco a Deus durante a manhã, mas eu fico o dia todo falando, poxa vida, por que eu não busquei a Deus? Por que eu não orei? Por que eu não li a Bíblia? E Deus olhava isso, eu achava que eu estava já sendo reprovada ali. Mas Deus achava isso interessante. E Deus trabalhava para que eu sentisse essa necessidade, mesmo que ainda ali subjetiva, mesmo que ainda ali bem assim, porque eu tinha me convertido já fazia pouco tempo, então eu ainda estava como uma criança. Mas Deus, eu falava, Deus está me reprovando. Eu mesmo já me condenava. Eu falava assim, bom, eu não consegui fazer meu devocional hoje e no final do dia eu me sentia um fracasso total. Eu falava assim, eu não sou. Eu falava assim, eu chegava diante de Deus, eu acho que Deus achava até graça, né? Porque eu falava, Deus, por que o Senhor me chamou? Olha só a situação, eu não consigo... eu chego aqui na tua presença, eu não consigo te orar, te adorar como se deve, eu não consigo ler a palavra como se deve. O Senhor desiste de mim. Eu, sinceramente, acho que o Senhor teve um erro de cálculo aí, o Senhor me chamou, mas o Senhor não estava muito atento às minhas fragilidades. O Senhor, acho que o Senhor ria, né? O Senhor falava assim... E aí, muitas vezes eu buscava a presença de Deus de maneira indisciplinada. Porque eu não entendia muito bem. Demorou para eu entender. Demora um pouco para eu entender as coisas. Demorou para eu entender que é uma coisa extremamente espiritual. Não era algo que nem eu vou levantar, vou trabalhar e vou... Era algo espiritual. Tem a questão de disciplina? Tem. Mas existe uma questão ali, uma ligação, uma coisa extremamente espiritual que se trata do Espírito Santo de Deus. Senão, gente, nós viveríamos de acordo com a lei. Tentar fazer coisas que não têm relação com o Espírito Santo, ou que você não busque, você buscar o Espírito Santo para você fazer ela, você está praticamente praticando o Velho Testamento, as leis, querendo praticar aqui, taca aqui no peito que eu faço, taca aqui que eu faço. Não.
Nós temos que buscar, até mesmo para orar, nós temos que buscar o Espírito Santo. Espírito Santo, eu quero orar hoje. Eu quero buscar a Deus hoje. E eu não tô sentindo. E eu não tô, sabe? Eu tô com uma preguiça. Eu tô indisposta, eu tô triste, eu tô chateada, eu não tô conseguindo. Me ajuda. Então o Espírito Santo, ele começa aí. Você tem que buscá-lo para poder chegar diante de Deus e diante do reino de Deus. E eu não entendia isso muito bem, e são grandes os erros, né? Hoje, graças a Deus, eu entendo muitas coisas. Eu falo assim, Deus, o Senhor me tirou as vendas, né, dos olhos. Mas o que precisa ter? Uma necessidade incessante do reino de Deus. Eu preciso desejar, eu preciso ansiar por aquilo. Eu tenho que falar assim, Deus. E uma das pessoas que me ajudaram muito foi Daniel. E aí nós vamos olhar Daniel com uma visão assim bem extraordinária, que você nunca mais vai olhar Daniel com... Você vai olhar Daniel assim... E eu falava assim, Deus, quando eu li Daniel 9, eu falei assim, eu achava Daniel extraordinário na cova dos leões. Eu falava, Jesus, esse homem revela sonhos, esse homem... Eu falava assim, eu nunca vou ser igual esse homem é extraordinário. Mas quando eu vi e li Daniel 9, eu falei, opa, Daniel... E aí eu descobri o segredo de Daniel. Eu falei assim, o segredo de Daniel era para ter caído a ficha antes, mas normalmente nós estamos cegos. Por quê? Porque nós não chegamos a Deus como algo espiritual. Vê a palavra de Deus como algo extremamente espiritual. Se você não lê a Bíblia com o Espírito Santo sentado do seu lado e te mostrando, e te tirando as vendas e te mostrando, você só está lendo um livro. O ateu conhece toda a Bíblia. Os demônios conhecem toda a Bíblia. Uau, conhece. E aí, eu falei assim, e o primeiro despertar meu foi para a palavra. Deus, eu li a Bíblia, não conseguia entender, eu não conseguia fazer a ligação, o Velho e o Novo Testamento. E eu falava assim, Deus, eu quero aprender a sua palavra. E o Senhor foi me conduzindo à tua presença. E ali eu fui criando um amor tão grande. Eu via Jesus em cada parágrafo. Eu via Jesus, e eu chorava, eu via Jesus, e eu via Jesus em cada versículo. Eu via Jesus, eu falei assim, nossa, isso que é ler a Bíblia, isso que é entender a Bíblia, isso que é... Aí, a dificuldade ainda existia para a oração. Aí, um dia eu vi uma ministração, e a mulher falava assim para mim, gente, como é importante sermos ministrados. Toda a experiência que eu tenho, tem ministrações que eu recebi há 5 anos atrás. E até hoje, eu pego aquela chave e uso na minha vida com Deus. Aí eu falo, Deus, era isso que o Senhor estava querendo me dizer aquele dia. E eu consigo entender o que Deus queria falar comigo. E aí eu estava vendo uma ministração e ela falou assim para mim, né? E ela falou assim no vídeo. Ela falou assim, Daniel, ele só conseguiu ser quem ele era porque ele buscava, ele pediu para Deus. Ele teve um relacionamento com Deus. E no dia que ele orou, que ele estava aí, vamos lá abrir em Daniel 9:1. Daniel 9:1. Daniel. Jeremias, Daniel, Ezequiel. Ai, meu Deus do céu. Daniel.
Aqui, ó. E Daniel, né? Antes disso, né? Você vai ver Daniel nas covas dos leões. Você vai ver Daniel interpretando sonhos. E Daniel poderia simplesmente, né? Eu interpreto sonho, eu oro 3 vezes. Mas Daniel sempre queria mais. E aqui, ó. Dário, filho de Xerxes, da linhagem de Medos, foi constituído governante do reino babilônico. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso me voltei para o Senhor Deus, com orações e súplicas em jejum, em pano e saco, e coberto de cinzas. Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei: ó Senhor Deus, grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Aí, nós já temos uma noção do que Daniel estava fazendo. Daniel poderia estar bem sossegadinho, né? Depois das suas revelações, depois de... Ele era para ele estar tranquilo, mas não. Daniel, ele não era de ficar em entretenimentos, digamos assim. Ele aqui, o anseio dele, a sede dele era da presença de Deus, era das escrituras. Quando fala aqui, ó, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras. O que ele estava fazendo, gente? Ele estava dando uma voltinha, ele estava em qualquer outro lugar, numa festinha? Não. Ele estava achando, ele compreendeu pelas escrituras. Quer dizer, o que ele estava lendo. Como que ele ia descobrir? Como que ele... Gente, como que ele ia descobrir que o tempo da restituição estava chegando se ele não tivesse lendo as escrituras? E aqui eu comecei a falar assim, nossa Deus, então o Senhor revelou, porque Daniel, simplesmente, Deus poderia vir e revelar para Daniel, ó Daniel, falta tanto tempo para eu começar a restituição, para eu começar a agir no meio do teu povo. Mas ele estava buscando as escrituras. E as escrituras, quando nós buscamos verdadeiramente a palavra de Deus, ela nos revela as coisas extraordinárias. Ali, da nossa devocionalzinha. Porque tem gente que espera um grande congresso. Tem gente que espera um pregador extraordinário. Mas Deus revelou ali para Daniel, na sua devocional com Deus. Uau! E ali eu comecei a falar, Deus, isso é sobrenatural. E aí, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso me voltei para o Senhor, Deus, com orações e súplicas. E o que ele fez? Quando ele descobriu, o que ele fez? Ele falou assim, beleza, então tá bom? Não. Ele foi lá e começou a suplicar. E entrou em jejum. E pano de saco é um sinal, gente, de humilhação. De total humilhação. De entender quem Deus era e quem Ele era. E aí você coloca numa rendição perante ao Senhor. E aqui ele vai falando, vai falando com Deus. Aqui no 5, nós temos cometido pecado e somos culpados, temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos seus mandamentos. Gente, a primeira coisa de alguém que tem conexão com Deus por isso que quando João fala, arrependei-vos, porque é a primeira condição que você fica quando você conhece verdadeiramente a Deus. Ali no seu quarto, ali na Bíblia, é a rendição. É entender que você não é nada. E ali ele já entendeu aquilo e ele já começou a abrir o seu coração diante da presença de Deus.
Agora aqui o 8. Ó Senhor, nós e nossos reis, nossos líderes e nossos antepassados estamos envergonhados por termos pecado contra ti. Ou seja, a primeira coisa que nós temos que fazer quando conhecemos a Jesus é pedir perdão pela nossa nação. Porque tem hora que eu vejo gente, não é normal você olhar para um país tão lindo e maravilhoso e enxergar tanto pecado contra Deus e achar normal e achar que nós não temos nada a ver com isso. E na nossa devocional com Deus nós começamos a enxergar isso, como Daniel enxergou aqui. Aqui no 10, versículo 10. Não te demos ouvidos, Senhor, nosso Deus, nem obedecemos a leis que nos deste por meio dos teus servos e profetas. Todos de Israel transgrediu da tua lei e desviou. Ou seja, quando nós lemos a Bíblia, nós enxergamos o quão terríveis somos diante de Deus. E logo, em vez de sentir o nosso orgulho, ele já cai sobre terra. Por isso que Deus fala tanto sobre os mandamentos. Porque os mandamentos revelam o que está dentro de você, revela quem Deus é, revela quem nós somos diante de Deus, revela o que está acontecendo com a nossa geração. É por isso que Deus fala tanto sobre os mandamentos. E aí eu comecei a ver. Daniel 9 é um reflexo de o que nós temos que fazer. É um reflexo de que o que acontece hoje no Brasil. Ou esse povo aqui que fazia todas essas coisas terríveis, que desviaram de Deus, foi só lá. Você não consegue olhar para o Brasil e ver tudo isso que está acontecendo, que aconteceu aqui, acontece hoje. E por isso as maldições e as pragas escritas na lei de Moisés, servo de Deus, têm sido derramadas sobre nós, porque pecamos contra ti. Cumpriste a tua palavra proferida contra nós e contra os nossos governantes, trazendo-nos grande desgraça. Debaixo de todo o céu jamais se fez algo o que foi feito a Jerusalém. E aqui ele vai falando, o 16: agora, Senhor, conforme todos os teus feitos justos, afasta de Jerusalém, da tua cidade, do teu santo monte, a tua ira e a tua indignação. Gente, quando nós temos devocional com Deus, nós temos misericórdia. Daniel aqui queria: Deus, tira a sua ira. Tira a sua ira. Daniel estava tranquilo. Daniel era o queridinho do rei. Daniel comia o que queria, fazia o que queria. Mas Daniel aqui não estava pensando só nele. A sua devocional faz você pensar naqueles que sofrem, naqueles que são escravizados. E muitas vezes eu tinha esse problema de não enxergar. Por que eu não enxergava dessa maneira que Daniel enxergava? Por quê? Porque eu não tinha, eu amava Deus, eu tinha alguns tempos de devocional com Deus, mas eu não tinha responsabilidade no reino. Eu não tinha responsabilidade, eu não tinha uma visão espiritual. E por isso que eu falo, é espiritual, gente. Como deixar o egoísmo de lado? O Espírito Santo.
é espiritual. É espiritual. Por que a pessoa não consegue acordar? Ela pensa até em Deus quando ela acorda, mas muitas vezes ela tem dificuldade de ajoelhar e de buscar a presença de Deus. Não tem, tantas vezes eu falava assim: amanhã eu vou acordar e vou fazer meu devocional, eu vou orar e vou pedir a Deus chegar de manhã, porque eu estava colocando algo físico, sendo que é algo espiritual. Eu estava querendo pegar a lei e colocar como no Antigo Testamento, velhas práticas, na prática, fisicamente, mas é espiritual. E Daniel, eu ficava assim, eu falava assim: uau, Deus, Daniel tá é verdade. E aí antes disso, né, muito tempo antes, eu falava assim: como que Daniel fazia? Ele conseguia orar 3 vezes ao dia. Eu achava aquilo, uau, mas não conseguia fazer, porque é espiritual. Eu tenho que sentir, não um sentimento, eu tenho que sentir com o Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda a amar como Daniel amou o povo dele e saiu da zona de conforto dele e saiu daquele calmismo. Eu preciso amar o meu irmão que está nas drogas. Eu preciso amar, eu não posso ficar nessa inércia dentro de casa e vendo só os meus problemas. Deus, eu quero ser como Daniel. Eu falava: eu quero ser como Daniel. Mesmo ele tendo todo o conforto, ele tendo um nome por causa das suas revelações, mas ele estava em total rendição a ti. Como que Daniel conseguia isso, Senhor? Me explica. Eu acordo de manhã, eu não consigo fazer. Eu tento, eu venho aqui, eu tento orar, eu tento buscar a tua face, mas eu quero sentir, mas eu quero sentir na minha própria força, nas minhas próprias emoções. Mas é o Espírito Santo. Mas é o Espírito Santo que faz tudo. Por isso que Jesus falava tanto, antes dele ir, ele falava assim: eu vou, mas vou deixar o Espírito Santo. Porque Deus sabia o quanto nós ansiaríamos, o quanto que nós necessitaríamos dele. Porque Jesus foi homem. E ele não pecou em nada. Mas ele sabia que ia existir o bombardeio na nossa mente. E Deus colocou o Espírito Santo. E aí eu entendia muitas coisas. Eu falava assim... E hoje, né? Que Deus me revelou tantas coisas. Mas me revelou porque já estava aqui. E Ele queria revelar para mim. E pode revelar para qualquer pessoa que deseja. Buscar-me-eis e me acharei, quando buscar-me de todo o coração. Um coração aberto para o Espírito Santo. Ele vai. Os voos são altos. Por isso que o diabo, às vezes eu fico orando e falo assim: por isso, Senhor, que o inimigo não deixava. Porque quando você chega nessa posição de rendição, quando seus olhos se abrem, quando você sai do egoísmo, quando você começa a entender a palavra, quando você começa a orar, uau, nada vai te parar. Nada para. Mas até chegarmos lá, irmãos, é uma luta constante, rendição total.
E aqui, em 19, Senhor, ouve, Senhor, perdoa, Senhor, vê, Senhor, age. E ele fala assim: por amor de ti, meu Deus, não te demores, por amor de ti. Por que por amor de ti? Por causa que o Senhor nos ama incondicionalmente. E a rendição e a restituição de Jerusalém se tratava do próprio amor de Deus. E não te demores, pois a tua cidade, o teu povo, leva o teu nome. Ou seja, Senhor, esse povo é teu. O meu vizinho que está se separando, ele é teu, Senhor. A minha amiga que está achando que a felicidade dela vai ser alguém, vai ser um marido. Essa menina é sua, Deus. Age, Senhor. Age. Aqui Daniel estava falando para o povo dele. Vamos falar para o nosso povo. O meu vizinho que está nas drogas, Senhor, é teu. Age. Ele é teu, é o seu nome. O seu nome vai ser glorificado quando ele, Senhor, entender que tu és o rei. E aqui, olha só. Aí eu pensava assim, nossa, Daniel é extraordinário. Daniel, eu pensava assim, mas Deus me revelou que não. Ele era só um homem sedento e disposto a buscar a presença de Deus. E eu falava assim, eu quero isso, Senhor, eu quero isso. Aí, buscar-me-eis e me acharei quando buscar de todo o coração. E aí, ele fala aqui, ó, olha só a busca de Daniel. Trouxe tantas revelações, trouxe revelações do fim, do que iria acontecer, do que iria por vir. Mas Deus também tem revelações pra gente. Deus quer falar assim, ó Keila, sabe? Aquela pessoa ali que tá naquela miséria, que não consegue me ver e que todo mundo fala assim, aquela ali tá perdida. Eu tenho planos para ela. E a partir dela, toda a casa dela vai vir diante da minha presença. Deus quer revelar isso para nós, mas como? Se nós estamos tão preocupados com entretenimento. Nós estamos preocupados. Esse mês, né? Esse ano que passou, né? Eu fiquei muito preocupada, porque assim, começou a pandemia e eu comecei a ficar naquela questão daquele entretenimento. Fazia minhas devocionais, mas sempre ali. E aí eu fiz um voto com Deus. Eu falei, Senhor, eu não preciso de entretenimento. Entretenimento não vai... Só vai pegar a minha mente e vai distrair. Só vai... Não, por causa do entretenimento, eu não resolvo o que eu tenho que resolver dentro de mim. Eu não busco o que eu tenho que buscar na palavra. Eu não dou atenção para as pessoas que têm que ter dado atenção. E aí eu falei, eu fiz um voto com Deus. Falei, Senhor, eu não vou usar... Eu vou me desconectar do Facebook. Durante uns meses, eu acho que foi 6 meses. Gente, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Sério. Eu me deparei com tantas coisas para resolver dentro de mim. E eu tava me distraindo. Ou seja, tapeando meu espírito. E aqui... Daniel, por causa dele não ficar atrás de entretenimento, de ficar na palavra, ele teve uma visão. Uau! Capítulo 10.
Olha só, no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Aqui, 2. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei. E não usei nenhuma essência aromática, até que passasse os 3 dias. No 24º dia do 1º mês, eu estava em pé junto à margem de um grande rio, Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo, e o rosto como relâmpago, e os olhos como rochas acesas, os brancos e braços e pernas como reflexos no bronze polido, e sua voz era como o som de uma multidão. Algumas Bíblias estão o som de muitas águas. Somente eu, Daniel, tive a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Assim, fico sozinho olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Então eu ouvi falando e ouvi-lo cair prostrado com o rosto em terra e perdi os sentidos. Irmãos, enquanto você não vê, tem um livro, esqueci o nome do autor, ele fala assim: enquanto eu orar e eu não sair de lá de joelhos, amigo de Deus, eu não paro de orar. E o que esse autor estava querendo dizer? Enquanto eu não conversar, ouvir a voz de Deus, enquanto Ele não falar comigo, enquanto eu não sentir a presença de Deus, enquanto eu não chorar, enquanto eu não entender quem Ele é, eu não saio da oração. E aconteceu comigo mais ou menos isso. Muitas vezes eu chegava diante de Deus e eu não sentia, mas no outro dia eu falava: Deus, olha, eu estou aqui de novo. E aí nisso Deus foi mandando eu entregar as bagagens. E eu entendia. Cada oração Ele pedia que eu entregasse algo dentro de mim. E aí quando eu estava pronta, o Senhor começava a trabalhar em meio à oração e à busca da palavra, me revelando. E enquanto você não vê, é claro que você não vai ver essa imagem de repente na sua frente ali, né? Senão nós morreríamos. Mas assim, enquanto você não sentir a presença de Deus, se você não vê quem Ele é, você não fechar seus olhos e enxergar a bondade dEle, e como Ele nos ama, e como Ele nos quer, você não pode sair da oração. Enquanto você não enxergar Deus como Ele é, e o amor dEle, e o que Ele quer que você faça, e te revelar: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes. Não é uma mentira, gente. Não é uma mentira. É uma verdade tão maravilhosa. E Daniel viu aqui, clama a mim, responder-te-eis e anunciar-te-eis. E Daniel viu. Daniel era um homem perfeito? Daniel era diferente de nós? Não. Ele só buscava Deus incessantemente. Como podemos buscar Deus incessantemente? Na nossa própria força? Na nossa própria... nas nossas próprias possibilidades? Não. Nós temos que buscar Deus em espírito. A palavra diz que Deus é o Espírito. E como nós temos que chegar em espírito? Quem conhece a mente do Senhor? O Espírito Santo. Quem sabe exatamente como é Deus, como é o Pai, como é o Filho, como funciona o reino? E aqui ele está falando, aqui no Salmo ele fala: busquei ao Senhor de manhã. E quando aí você fala: Keila, não tem nada a ver. Essa palavra com primícias tem tudo a ver.
Buscar a Deus de manhã, gente, não tem como. Quando você está diante da presença de Deus, está vivendo um amor intenso com Deus, não tem como você acordar e não olhar para Ele e glorificá-lo. É impossível. É impossível você chegar, acordar à noite e ficar sonhando assim: Senhor, como o Senhor é maravilhoso. Eu estou lembrando aqui, Senhor, o que o Senhor tem feito. O Senhor fez isso. Uau! Sou eu que faço isso? Não. É o Espírito Santo de Deus. E nós temos que buscá-lo. Buscar a presença dele. Ele nos revela quem é o nosso Deus. E aqui Daniel, ele começa, para quem quer terminar de ler, ele começa a ver revelações, ele começa a ver Deus. E depois, e depois aqui, deixa eu achar. E ele ficou sem forças. E é exatamente isso. Nós, diante de Deus, quando Deus mostra quem Ele é, nós ficamos sem força. Porque nós somos miseráveis, nós somos... Mas aqui, ele fala. 18. O ser que parecia homem tocou em mim outra vez e me deu forças. Ele disse: não tenha medo. Você que é muito amado. Que a paz seja com você. Seja forte, seja forte. Ele tinha acabado de cair, desfalecido. Ele estava pálido, branco diante da presença de Deus. E de repente Deus... É exatamente isso que Deus faz conosco. Quando nós estamos em dimensão de quem está na nossa frente, nós caímos rosto sobre terra, nós nos prostramos diante dele. E depois, logo em seguida, quando nós reconhecemos quem ele é, ele vem e toca em nós e fala: seja forte, seja forte. Você é amado. É isso que Deus faz conosco. Daniel é uma representação do que pode acontecer nas nossas vidas diariamente com Deus. Essas são as primícias que o Senhor quer de nós. Não busque com a sua própria força. É espiritual. É o Espírito Santo. Busque força nele. E aqui 21. Mas antes lhe revelarei o que está escrito no livro da verdade. E nessa luta ninguém me ajuda contra eles, senão Miguel, príncipe de vocês. Sendo que o primeiro ano de Dário, rei Medos, ajudei-lhes ao apoio. E aqui ele vai contando, né? Não vou entrar na história em si. Mas aqui nós vemos. E aqui, voltando aqui, irmão. Aqui no 9, só para nós finalizarmos. Aqui no 9:15, eu, Daniel, observava uma visão, tentava entendê-la. Diante de mim apareceu um ser que parecia homem e ouvi uma voz. Aqui, Daniel também fala, né? Aqui em Daniel também fala que ele começou a orar e pedir a Deus. E que desde o primeiro dia que ele orava e pedia a Deus, Deus já tinha mandado a resposta para ele. Mas que os demônios estavam tentando atrapalhar a resposta. E muitas vezes, irmão, Deus tem a resposta para nós, mas é tantas coisas na nossa mente, tantas preocupações, tantas
tantas coisas no nosso mundo exterior, tanta coisa na nossa mente, tanta coisa na nossa família, tanta coisa envolvendo, que o que acontece? Nós acabamos nos distraindo. Então, aqui, Deus teve que mandar, né, um anjo e lutar contra esses demônios que estavam. Mas Deus já tinha mandado a resposta desde o primeiro dia. E demoraram mais tempo. Mas Daniel continuou buscando. Tem pessoas que buscam o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, e já desanimam, o Senhor não vai fazer. E Daniel continuou buscando ao Senhor. Enquanto o Senhor não veio e deu a resposta, ele não parou de clamar ao Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, como buscardes de todo o coração. Se você não conseguiu fazer sua devocional hoje, se você não conseguiu fazer sua devocional hoje, não desista. O inimigo vai falar assim: você nunca vai conseguir fazer sua devocional, você nunca vai conseguir servir a Deus. O diabo vai falar assim: você é um fracasso total. O diabo vai falar assim, tantas coisas negativas na sua mente. Pode se levantar, irmãos, se quiser. O diabo vai vir com todo o seu exército maligno. Mas o Senhor está com a resposta. O Senhor já tem a resposta. O Senhor tem a resposta antes de você nascer. Ele já sabia, já te chamava pelo nome. Mas basta que você continue. Aleluias. Nem anda labassubi anda labas. Tora me canto labassubi anda labas. Ele quer que o busquemos. Ele quer que o busquemos. Vamos buscar a presença do Senhor. Não importa se até aqui você não teve excelência. Não importa que até aqui você acha que você fracassou. Mas o Senhor recebeu. O Senhor recebeu. O que você acha pouco, o Senhor recebeu. Mas o Senhor quer te dar mais. O Senhor quer dar tempo de excelência com Ele para você sentir a presença dEle. Busque a presença de Deus até para você não poder mais viver sem Ele. Busque a presença de Deus até você não poder mais acordar sem falar: Senhor, o Senhor é maravilhoso. Busque a presença de Deus até você não poder mais sair de casa sem falar: Senhor, vai comigo. Busque a presença de Deus até você não aguentar mais de tanta alegria explodindo no seu coração, de tão completo você está. Busque a presença de Deus até você não falar assim: Senhor, o Senhor é tudo para mim. E o diabo não quer que você veja isso. O diabo não quer que você sinta isso. Porque a partir do momento que você pisar no Santo do Santo, o namoradinho não vai mais te preencher. Você não vai se contentar mais com as migalhas. Você não vai mais se contentar com as migalhinhas do celular, do WhatsApp, dos amiguinhos. Você vai saber quem Ele é. E eu vou falar para vocês que Ele é tudo. Ele é completo. Busque essa presença e você nunca mais sairá da presença dEle. Não faça da igreja um entretenimento. O Senhor tem falado comigo. Não faça da igreja um entretenimento. A igreja é para buscar a presença do Deus no secreto. Não é para passar um tempo. É para que você busque incessantemente essa presença.
para que o que for pregado aqui você medite na sua casa e busque na palavra. A igreja não é um entretenimento. A igreja não é lugar para você cantar e passar o seu tempo. A igreja é para você adorar ao único rei que existe e buscar ele de todo o coração. Não se contente em ouvir o que o pregador fala. Não se contente em vir na igreja. Não se contente em ler um versículo por dia. Não se contente. Busque mais, busque mais. Daniel não era um homem extraordinário, não. Ele era como nós. Mas ele desejava essa presença. E um dia eu estava ali e estava cheio de tantos problemas na minha mente, me tomando a minha mente. E o Senhor falava assim: filha, chegue aqui e me adore. E não cante, me adore. Ouve o que eu tenho te dizer. Que a pessoa vinha aqui falar, entra no seu coração, medita, chega em casa. Não se contente com o que ela falou. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero entender mais, Senhor. Eu não quero mais comida pronta. Eu quero fazer. Eu quero desenvolver a minha própria experiência com Deus. Eu não quero mais ficar imaginando a glória que é a presença de Deus na vida daquele irmão. Eu quero experimentar essa glória até que eu sinta isso. Até que a minha própria vida não faça mais sentido sem a tua presença, Senhor. E quando eu descobri isso, irmãos, foi uma luta. Mas quando eu descobri, eu falei: uau, é por isso que os reis da Pérsia não queriam que chegasse a resposta para Daniel. Mas Daniel não parou de orar. E o Senhor já tinha a resposta. E o Senhor já tem a resposta para você. Ele quer que você o busque sem cessar. Ei, você não é menos que Daniel. Você não é menos que Daniel. Louvado seja a presença do Senhor. Vamos buscar o Senhor como se fosse o último dia da sua vida. Como se hoje fosse você buscar espiritualmente. Não busca suas próprias forças. Busca em espírito. Busque o Espírito Santo de Deus. Não fique imaginando como seria bom ver o que Daniel viu. Ver Deus como Daniel viu. Nós podemos ver Deus mais ainda, porque nós temos o sangue dele derramado para cobrir. Quando você descobrir que você é livre em Deus, o diabo já não vai ter mais. Ele não vai ter mais como te segurar, porque você já mostraram para você quem é Deus. Deus já entrou, você já viu Ele, você já viu o amor dele. Você viu que Ele vai restituir o Brasil. Você viu que Ele vai restituir a sua casa. Você já viu que Ele vai restituir. E aí o diabo vai falar: não vai ser. Você vai falar assim: não, diabo, eu sei porque eu vi, o Senhor me mostrou. Eu não conheço Deus só de ouvir falar. Eu não conheço só Deus porque o pregador veio de fora e falou que Deus é maravilhoso. Eu conheço porque eu abri o meu coração para Ele, e Ele entrou e Ele me mostrou tudo que estava em oculto. E agora eu posso ver o que Deus vai fazer. Aleluias. Ele me anda lá baixo, me anda lá baixo, ele canta lá baixo. Ele me anda lá baixo, me anda lá baixo. Busque ao Senhor. Nós temos tanta fome, nós temos tanta sede de Ti. Não conseguimos conter.
lançamos nossas coroas diante do teu trono, ó Deus. Não conseguimos reter. E junto com os anjos cantamos em uma só voz, Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos. Nós temos tanta fome, nós temos tanta sede de ti, não conseguimos conter. Lançamos nossas coroas diante do teu trono, ó Rei. Não conseguimos reter. E junto com os anjos cantamos em uma só voz, Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos, Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos. E não há ninguém mais belo como tu. E não há ninguém mais belo como tu. E não há ninguém mais belo como tu, Jesus. Ninguém mais belo como tu. E não há ninguém mais belo como tu. E não há ninguém mais belo como tu.